Nada Pessoal, com Antero Paes de Barros e Pedro Pinto de Oliveira. Olá, amigos e amigas, internautas do pnbonline.com.br. Estamos iniciando, ao lado do jornalista e professor Pedro Pinto de Oliveira, o programa Nada Pessoal desta semana. O nosso entrevistado vai ser o Dr. Gonçalo Aparecido de Barros. Ele é consultor jurídico, formado em Direito pela Universidade de Cuiabá, também é técnico em contabilidade. Foi servidor da Associação Mato Grossense dos Municípios entre 1983 e 1993. Assumiu a Secretaria de Estado de Cidades em 2012. Atualmente ocupa o cargo de secretário municipal de Assuntos Estratégicos de Várzea Grande e está interinamente acumulando a pasta da saúde em Cuiabá. Aliás, a pasta da saúde de Várzea Grande. O Dr. Gonçalo Aparecido de Barros é também especialista em pesquisa quantitativa. Bom, e no início do programa, eu quero perguntar ao secretário Gonçalo, porque na semana passada, a imprensa de Mato Grosso divulgou um desentendimento entre o secretário Gonçalo e o prefeito Calil Baracate, que culminou com pedido de demissão, tanto da pasta de saúde como da Secretaria de Assuntos Estratégicos. Menos de uma semana depois, o secretário reconsiderou a sua posição. O que é que te levou a pedir demissão? E o que é que te levou a reconsiderar e a voltar a ser secretário em Várzea Grande? É um prazer tê-lo conosco. Antero Paes de Barros, professor Antero, professor Pedro Pinto, a satisfação é minha estar aqui no programa e para debater com vocês, conversar sobre a nossa Várzea Grande. Antero, nós estamos vivendo uma pandemia com efeitos de uma guerra. Lamentavelmente, nós não temos tempo e qualquer tipo de espaço para qualquer que for a divergência entre ideias que possam comprometer o serviço público, principalmente na saúde, e que quem vai sofrer ainda mais essa consequência, que já está extrapolado, a população não aguenta mais, é a população. O que aconteceu naquele período é que algumas ideias não estavam tendo convergência. E nisso acabou que eu resolvi me afastar, pedi a demissão da pasta de assunto estratégico, qual sou titular, e também da saúde, para que não viesse causar qualquer tipo de embaraço para uma situação que já é gravíssima no nosso município e no nosso país, né? Então, isso foi apenas por esse motivo. Passada uma semana, houve fiz o pedido de demissão, o prefeito achou por bem analisar isso e eu me afastei por uma semana. E aconteceu que muitos projetos que eu vinha desenvolvendo, que a secretaria vinha desenvolvendo, sob o meu comando, e da equipe, e aqui eu quero aproveitar para falar, depois eu vou voltar nesse assunto, de que do valor que tem a classe médica, todo profissional da saúde. E alguns pedidos dos quais eu recebi, é exatamente dos profissionais, por conta daqueles projetos que nós havíamos iniciados. E o prefeito me chamou para uma conversa franca, aberta, e em cima da mesa nós optamos por parceiros políticos que somos, conheço o Calil desde quando nasceu, conheço o berço que ele nasceu, sei quem é, sei o coração que tem, e resolvemos, pensando na população, retomar todos aqueles projetos que estavam sendo desempenhados. E é nada mais que isso, e vida que segue, e a gente está continuando, está tocando lá as pastas,
até que tenha a definição do Dr. Jazão, que era o titular da pasta, mas foi afastado por problema de vínculo. Não é que foi afastado, não chegou nem a tomar posse, né? E eu estou aguardando isso e estamos seguindo à frente das duas pastas. Secretário, em síntese, qual é a situação hoje de Várzea Grande com relação à pandemia? E quais são, na sua opinião, as principais ações que a gestão do Calil tomou na área da saúde, que o senhor reputa assim como estratégicas para esse enfrentamento? O quadro como está e as principais ações pontualmente para reverter essa situação em Várzea Grande. Bom, Pedro, a situação não está nada fácil para qualquer município. Em Várzea Grande não é diferente. Nós temos problemas estruturais seríssimos na cidade, problemas que acabam piorando a situação, corroborando de forma decisiva para agravar qualquer tipo de pandemia. Quais? Como eu cito aqui, por exemplo, o saneamento, e que nós convivemos com a falta de água, e como é que você combate uma pandemia, apesar de que nós já estabilizamos o serviço de água tratada, já está não está 100%, mas já caminhamos um pouco, e isso, como é que a higiene, você orienta a pessoa a lavar as mãos toda hora, usar máscara, fazer tudo tipo de possível, e também a estrutura física do sistema de saúde. É saturado, nós temos um pronto-socorro que foi construído em 1988, sabe? Daí para cá, quanto tempo já se passou? Nós não temos condições estruturais, leitos suficientes para uma normalidade, sabe? Quiçá para uma pandemia, né? Então, dentro dessa situação caótica, que não é só de Várzea Grande, é nacional isso que está aqui, precisou uma pandemia dessa para mexer nos corações dos poderosos. Se é que mexeu. Sabe? O que acontece? Nós estamos vivenciando uma guerra de egos que, lamentavelmente, a população, até por questão cultural, acaba partindo de lado a lado, sem rumo. O que está acontecendo na Europa, nos países desenvolvidos, os quais nós esperamos chegar um dia, o governo, a palavra vale. O governo, certo ou errado, quando ele toma uma posição, a palavra vale. Aqui você baixa um decreto, a população não está nem aí para o seu decreto. O governador Mauro Mendes disse que existe um clima de insubordinação com relação ao poder e que isso está se agravando. É o que se constata exatamente com essa resistência, secretário? Tá, mas com relação aí ao decreto do governador. O decreto do governador, o Várzea Grande apoia? Apoia. E Cuiabá não apoia. Tá, assim que o governador editou o decreto, o prefeito de Cuiabá chamou o prefeito de Várzea Grande para que ele não apoiasse o decreto do governador e para que juntos fizesse uma tomada de posição ali. O que de fato aconteceu? Olha, do meu nessa conhecimento, conversa toda? porque a nossa batalha está dia a dia, está de sol a sol, correndo, buscando para não termos pessoas deitadas na rua, deitadas na calçada, para tentar não chegar nessa posição que já chegou, que a gente acabou correndo e atendendo. Antero, eu participei da reunião do comitê gerencial da Covid, qual eu faço parte como membro titular, e discutimos com o empresariado. Isso do Estado ou de Várzea Grande? De Várzea Grande. De Várzea Grande. Discutimos com o empresariado, com a classe empresarial, com a Câmara de Vereadores, com as entidades de classes e tal, e levamos a essa discussão ampla. E ali fizemos um apelo. Eu sou reconhecidamente
eu reconheço que a questão social me toca muito e acabo, às vezes, até extrapolando nas minhas colocações, mas a gravidade está ali. Então, o que acontece? O prefeito de Cuiabá, nessa pauta, a gente ponderou que seria muito importante que as cidades separadas, elas não são separadas pelo rio, elas são unidas pelo rio. Então, o que está acontecendo aí? As cidades teriam que ter a mesma ação. Teriam. O que seria melhor para a população, porque a população migra. De manhã os ônibus descem para Cuiabá, à noite volta. E isso é o dia todo. Todos os dias é o tempo. Então, essa ação teria que envolver as duas cidades. Não sendo possível, essa conversa aconteceu e o prefeito de Cuiabá informou ao Calil que ele iria reunir com a equipe dele, o prefeito da Várzea Grande, o Calil, no caso, né? Queria reunir com o comitê, tudo, ia tomar a decisão deles e que ia comunicar a Várzea Grande. No sábado, às 10 horas, ainda não tinha, o que me parece, qualquer tipo de resposta, a situação se agravando. Nós tivemos há 1 mês e meio 170 casos de Covid por semana. Chegamos a baixar a isso. Hoje nós estamos vivendo 700 casos por dia, por mês, por semana, melhor dizendo, desculpa aí. 700 casos por semana. Não tem como, a contaminação é muito rápida. E o que está funcionando e o que não está funcionando? Nós estamos seguindo o decreto do governador. Tá bom, mas assim, traduzindo para o público, o que está funcionando e o que não está funcionando? Os serviços essenciais, chamados serviços essenciais, funcionam, tem que funcionar. Né? E nós temos aí a questão de limitação de horário de atuação em vários segmentos. E vamos endurecer na fiscalização com isso, sabe? Os serviços essenciais, ela é muito ampla, né? Você fala o que você classificar com serviços essenciais, sabe? O que você considera essencial, né? E ali está delimitado. E o que vai fazer valer aí é a fiscalização, o poder de polícia que o município tem que ter. Eu sou favorável caçar o alvará de quem descumprir essa medida que está aí. Você vai falar, é uma medida radical, é uma crise, está quebrando todo mundo, mas ou você faz isso agora, fecha por pelo menos 14, 15 dias, que seria o ideal para quebrar o ciclo, ou você vai estar com dinheiro no bolso ali na frente, você é empresário, e não vai ter para quem vender. Sabe? Ele vai escolher. Secretário, até para recuperar isso, que nós estamos diante, o senhor falou na guerra de egos, existe, desde o início da pandemia, um discurso contrário ao isolamento, contrário ao lockdown, que é comandado pelo presidente da República, um discurso negacionista. Isso criou esse clima que o governador comentou de insubordinação a essas decisões. Isso está acontecendo em Várzea Grande? O senhor acredita que isso possa recrudescer essa insubordinação? E voltando àquela outra pergunta que eu lhe fiz, quais são os pontos principais, os pontos fortes que a Prefeitura de Várzea Grande está fazendo e que está dando resultado? Vou começar por essa, para complementar aquela pergunta, que é essa última que você fez. Olha, nós fizemos o seguinte, abrimos um centro de triagem, buscamos uma parceria com o Estado de Mato Grosso, com o governo do Estado. É bem verdade que essa parceria, em maior escala, veio do deputado Botelho, o qual aqui eu quero agradecer em nome da população de Várzea Grande. Botelho, Max e Janaína. A Várzea Grande está muito agradecida. Nós buscamos com eles uma parceria e arrendamos o Hospital São Lucas. O deputado Botelho convenceu dentro da Assembleia, buscou o convencimento e repassou para o governo do Estado, que enviou para a Várzea Grande esse recurso, que está possibilitando a gente fazer a locação por 1 ano do Hospital São Lucas, retirando toda a rede cegonha
que nascem de 100 a 110 crianças na Várzea Grande por mês, lá naquele pronto-socorro. Nós estamos tirando de dentro do pronto-socorro e vai nascer num hospital sem atendimento de Covid. 100% destinado para isso. E com isso vai nos abrir 30 leitos, aproximadamente de 28 a 30 leitos, dentro do pronto-socorro para a gente destinar para a Covid. E isso não é um projeto para o futuro. Nós estamos trabalhando essa semana, eu quero ver se na semana que vem, segunda-feira, a gente já está transferindo a Rede Cegonha para lá, transferindo todo aquele pessoal, toda aquela equipe. É um trabalho que infelizmente, precisava de mais tempo para ser feito, mas não tem como esperar. E isso vai desafogar um pouco e, principalmente, garantir o mínimo de segurança para essas crianças que estão nascendo. Sabe? Você deixar uma criança nascer em um lugar que existe, sem maldade, existe também a contaminação cruzada. São médicos que eles não têm óbvio, não tem culpa. Eles estão trabalhando em várias frentes. Essa classe está esmagada, está trabalhando dia e noite. E ele entra num leito, entra no outro, o risco é muito grande. Então isso precisa ser quebrado. E eu acho que isso aí é um grande avanço para proteger as crianças e aumentar o leito. Criamos um centro de triagem. E ali nós pegamos a UPA ali do IPASE, onde nós tínhamos 32 leitos, e com capacidade de 8 consultórios internos, certo? Nós criamos em container e tendas climatizadas, criamos 6 consultórios médicos do lado de fora, puxamos médicos, criamos ali a recepção, a triagem, aí passa pelo médico, necessário fazer o teste, o PCR, adquirimos os testes com antígeno, de PCR, e é feito na hora, e com 10 minutos, 35% dos testes que estão sendo feitos lá, nos casos que o médico indica que precisa do exame, estão dando positivo. Então, passa por ali, o médico já receita e já distribuímos o kit da primeira fase do tratamento da Covid. Porque criamos um protocolo com 2 fases. A primeira fase, que são os antibióticos, antes daquela fase dos 7º dia, que vem a parte da infecção. Aí já são outros medicamentos que estamos agora com a nossa equipe médica, com os infectologistas, discutimos esse protocolo com o Estado. O Estado, inclusive, está adotando o nosso protocolo, que nós vamos distribuir. O que acontece? Não temos leito. Nossa proposta, o que é? Vamos montar o kit da segunda fase, que são as injeções que você vai evitar a coagulação, tratamento e tal, e a possibilidade de você tratar o cara na casa dele. E isso está sendo uma grata surpresa que tá nos enchendo de esperança. Essa triagem, por mais modesta que seja, é uma recepção. Nós atendemos entre sábado, domingo e segunda 1.000 pessoas, sabe? Com teste, com tudo e com kit entregue, sabe? E foi tardio? Foi, mas é o que foi possível fazer e estamos ampliando isso. Tá, vamos entrar agora num assunto que é a vacinação. Sim. Como que está a vacinação em Várzea Grande? Vocês estão começando a vacinar qual faixa etária? E tem uma discussão seguinte, pelo menos aqui em Cuiabá, o vereador Dilemário sugeriu isso até num artigo, olha, é preciso descentralizar, não fazer a vacinação num local só. Como é que é a vacinação em Várzea Grande? Olha, e como é que a população se informa sobre essa vacinação? É o seguinte, cada administração, o caso de Cuiabá, nós não temos, não quero aqui fazer uma avaliação, eles têm um planejamento e nós temos o nosso. Nós temos uma população de 300 mil habitantes. O Plano Nacional de Imunização, os municípios recebem as doses de acordo com o IBGE. De acordo com a estimativa do IBGE, cada município tem a sua faixa etária. E tem aquela questão das classes prioritárias. No caso, os profissionais da saúde. Então, cada lote que chega,
vem uma resolução do Ministério da Saúde que passa para o Estado, que passa para o município. A Várzea Grande vai receber nesse lote aqui, vamos supor aqui, 4.000 doses. Nós temos a Coronavac, que você tem que aplicar a segunda dose entre 14 e 28 dias após a primeira. E a da Fiocruz, a AstraZeneca, você tem 90 dias para aplicar. Então, inicialmente, a gente estava aplicando 100% da AstraZeneca e aplicando por cautela, por decisão nossa administrativa, 50% da Coronavac e guardando 50%. Isso veio até nessa fase que aplicamos no sábado. A do sábado recebemos 3.700 e tantas vacinas. Já aplicamos 100% na primeira dose, por conta na resolução do governo federal, por escrito, e não verbal, como eles estavam fazendo, que existe uma total... O Ministério da Saúde, com todo respeito, precisa ter credibilidade. Esse país precisa ter homem que inspire confiança. Esse país precisa de uma autoridade que, quando ele falar, o povo se sente representado e seguro, sabe? Porque o negacionismo, sabe? Se ele não é tão letal, fatal, quanto a corrupção, olha que passa muito perto. E o que acontece? O governo federal, ele escreveu agora na resolução, pode aplicar 100% das doses. E assim a gente fez agora no sábado. Então, nesse período todo, Mato Grosso, a Várzea Grande tem 8,2% da população do estado, sabe? E o estado tem 2% da população do país. A primeira fase foi em cima dos profissionais de saúde. Nós recebemos menos doses na primeira fase do que Rondonópolis, que tem menos população que a gente. Mas os profissionais de saúde, por conta do hospital regional e regionalizando lá, eles tinham mais doses que a gente. Agora que está partindo para a população, e aí a gente começa a realmente subindo. Nós fizemos um planejamento para responder a questão até do vereador de Lemário. Nós fizemos um planejamento de acordo com a nossa população, esquecendo, cumprindo a regulamentação do governo federal e do estado, mas em cima do nosso planejamento. Nós setorizamos a cidade, temos a Várzea Grande mapeada, com 5 setores. Ali, cada setor tem sua população e tem ali o que a gente precisa em cada um. Na primeira fase, então nós... Você tem 5 locais de vacinação, é isso? Não, por enquanto ainda não. O planejamento nosso, vamos chegar a 5 locais. Mas a demanda agora, porque nós dependemos da vacina disponibilizada para tudo isso. O que acontece? Primeira fase, nós recebemos 1.969 doses e mais 1.900 de primeira dose, mais 1.969 de segunda. Nós optamos para fazer volante. Como? Como era nas unidades de saúde, a gente foi em loco nas unidades de saúde, porque é até mais fácil de você fiscalizar quem está trabalhando. E além do mais, nós temos que pegar o comprovante do vínculo, de que está trabalhando. É um critério muito rigoroso que tem que ser feito. Fizemos essa parte volante. Na segunda fase, nós começamos a fazer fixo na Univag. Fizemos uma parceria com a Univag, fizemos uma proposta, a Univag comprou a ideia e nós fizemos uma parceria com eles. E ali montamos o drive-thru e fixo. Sabe? Nós fazemos a parte física e o drive-thru. Agora, quarta-feira, é o nosso primeiro dia fixo já no Fiotão também. Porque nós já descemos a 70 anos. A população vai aumentando, a população alvo, você vai descendo a faixa etária, vai aumentando a população. E há necessidade, dentro do nosso planejamento, de ampliar. Na quarta-feira, agora, depois da manhã, a gente faz o primeiro dia de vacinação no Fiotão fixo. Estrategicamente, colocamos ali por conta do terminal de ônibus, que nós precisamos atender a população que anda de ônibus. E aí, à medida do que cada um desses setores, desses 5 setores, quando chegarmos ali, a população descendo de 50 para baixo, de 50 até 35 anos,
existe 28% da população nisso aí. Então, é uma grande massa. Não conseguiremos vacinar se não tivermos os 5 setores da cidade com ponto de vacinação. Então, a gente vai ampliando de acordo com a demanda aumentando. Ampliando nossa estrutura, nossa equipe de vacinação, né? E assim a gente está seguindo. Nós vacinamos 3.112 pessoas na Univag no sábado, entre fixo e drive-thru. Secretário, a gente aprende no jornalismo que o repórter não deve desistir da pergunta. Sim. Eu vou fazer de novo a pergunta. O governador Mauro Mendes falou de que há um clima crescente de insubordinação ao cumprimento de leis, de determinações. Eu quero saber do senhor, a população de Várzea Grande está colaborando ou não nesse momento e com essas restrições? Olha, essa insubordinação... Só um parênteses aí, os empresários foram lá na prefeitura pressionar o prefeito Calil. Exatamente. Para ser contra o decreto, houve essa pressão, o qual eu participei, houve um debate até um pouco mais acalorado, digamos assim, mas os empresários, todo mundo tem sua razão, sabe? Eu vou dizer uma coisa, quando você pensa que você está cobrando estrutura, qualidade de vida, é uma coisa. Quando você está cobrando sobrevivência, aí é completamente diferente. Essa insubordinação que eu digo, os negacionistas de plantão, eles são os fomentadores dessa desordem que acaba por acontecendo. Acontece o seguinte, um gestor, uma administração tem que ter a credibilidade para falar, olha, você não pode abrir o seu comércio hoje. Nós estamos procurando o melhor para a sua família, para o seu povo, para todos nós. E ele tem que confiar no gestor. Essa confiança, no nosso país, não é só Várzea Grande, ela está muito escassa, quase que não existe. E daí vem a dificuldade. Além disso aí, você tem as divergências políticas criminosas, sabe? Que quando você chega num momento em que a conveniência política sobrepõe as convicções, o cara está convicto de que ele está errado. Mas se ele falar, não, se eu fizer isso, eu vou perder politicamente para fulano, não pode ser gestor de uma pessoa dessa. Sabe? São vidas. São crianças. A que ponto, a que preço? Aonde vai a capacidade do ser humano? E aí cabe uma reflexão. Mas só que esse tipo de gestor, esse tipo de... Eu não quero nominar e nem falar parte. Não cabe discussão política nesse momento. Ele se beneficia da questão cultural, do que a população baixa instrução. E isso que a gente que entristece. Né? Mas nós estamos aí para lutar e vamos tentar implementar algumas medidas que possam melhorar a condição da nossa população. Obrigado. Secretário, para encerrar, eu quero o senhor fazer as suas considerações finais, que explique para a população, na sua opinião, a vacinação vai aliviar essa questão da pandemia? Já dá para sentir os efeitos da vacinação, embora a gente ainda esteja vacinando pouca gente? Sim, Antero, nessa guerra, porque essa pandemia é uma guerra, os nossos soldados são os profissionais de saúde. Se existem heróis, e existe, são eles. São eles. E a nossa principal arma é somente a vacina hoje. E esses soldados precisam dessa arma. Vou dizer para você o seguinte, a eficácia da vacina, ao meu ver, internamente analisando isso, dentro dos profissionais da saúde que já foram imunizados, dentro dos profissionais de saúde que estão ali na secretaria, que estão no corpo a corpo,
caiu a contaminação entre esses profissionais. A contaminação caiu e isso é efeito da vacinação. Não tem outra explicação. Porque hoje essa cepa que está aí, essa variante que está aí, ela é 10 vezes mais poderosa de contaminação. Transmite 10 vezes mais. Ela é muito mais letal. E você pode observar que de uns 30, 40 dias para cá, diminuiu o caso de... Você via falar, morreu médico, morreu enfermeiro, morreu... Ainda está acontecendo, mas ela está gradativamente recuando, abaixando esse índice. Enquanto que avançando na população, de menor idade, inclusive. Aí, para mim, fica comprovado a eficácia da vacina. Agora, precisa o governo federal, principalmente o governo federal, sabe, reconhecer o erro do passado, recente, e até agora, sabe, e ter o mínimo, sabe, de humanidade, ser sabe, de ser pessoa, ser gente. E centrar toda a capacidade e adquirir essas vacinas, ou permitir com que outros, ou que o Estado, que o município, que a iniciativa privada, que adquira. Sabe? Pensar agora, em 2022, a reeleição é um crime. Secretário, muito obrigado pela entrevista. Até a próxima quarta com um novo programa Nada Pessoal. Nada Pessoal. Com Antero Paz de Barros e Pedro Pinto de Oliveira.